Beleza, glória a Deus. Queridos, estamos hoje finalizando uma série Pensamentos e eu gostaria já que você já deixasse aberto aí Romanos capítulo 12, versículo 2. A base da nossa ministração, dessas 5 mensagens, para os irmãos que estão aqui, que não veio nos cultos, não participou dos cultos, que foi ministrado, está na página da igreja. Você pode procurar na página da igreja essas ministrações, ou no YouTube, você procura Pastor Cássio Almeida, e você vai estar lá a série de mensagens, Pensamentos. Para quem está assistindo também agora esse vídeo, tomou conhecimento dessa pregação, você pode continuar, mas depois eu te recomendo você olhar no card aqui, que vai estar lá a lista das mensagens, e Deus vai te abençoar ricamente, amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz-nos assim a palavra do Senhor: renove sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que incrível, queridos. E aqui me chama a atenção a duas palavras de todo o texto, que é experimentar e comprovar. O experimentar é uma questão de você não sabe, você não conhece, então vou experimentar. Mas depois o comprovar, quando você comprova, para quê? Para receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, para que nós possamos viver. Então não é só experimentar, não é só você vir aqui no culto de domingo, talvez no culto de quarta, assistir uma transmissão de uma pregação com o pastor Eduardo aqui nos outros dias de 15 minutos, ou talvez um louvor que você ouve na sua casa por 5 minutos, e depois o seu dia continua como? Estive conversando com um amigo ontem, um amigo de época de seminário, e falando exatamente sobre isso. Às vezes nós viemos à igreja domingo e recebemos tanto de Deus, algumas igrejas pentecostais, os jovens, as irmãs, os homens, a igreja é um fervor, mas e durante a semana? Como é que nós vivemos durante a semana? Nós vivemos exatamente aqui, nós viemos a um culto, viemos a uma reunião, fazemos uma oração em casa, experimentamos a vontade do Senhor, experimentamos a presença de Deus, mas nós não comprovamos, nós não vivemos isso cotidianamente, não vivemos isso no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, ou seja, é apenas alguns momentos. Isso não é difícil de nós encontrarmos por aí. Minha esposa ouve muito de pessoas, eu ouço muito isso, você deve ter ouvido muitas pessoas dizerem assim, que nós vivemos momentos felizes na nossa vida, quando na verdade o que Deus quer, o que Deus tem, o que Deus projetou para nós, nós temos uma vida de abundância. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, pensamento, nós falamos aqui sobre pensamento, e voltando aqui um pouquinho, a nossa vida, toda a nossa vida, ela é dirigida por nossos pensamentos. Não existe nada que nós fazemos, não existe nada que fazemos, que primeiro isso não iniciou com um pensamento. Nós temos uma tendência, e porque nós olhamos sempre ao contrário, falamos muito disso, vamos falar um pouquinho aqui, nós sempre olhamos o contrário, nós achamos que os nossos pensamentos, ele é o resultado, quando na verdade, nossos pensamentos, eles devem ser, e eles são a causa de tudo. Lá em Hebreus capítulo 11, nós lemos isso, o Espírito Santo nos deixou muito bem evidente isso, que os nossos pensamentos é a causa de tudo que acontece. Quando nós pensamos, isso precisa acontecer de acordo com o que nós pensamos. Mas como que nós vivemos? Nós vivemos ao contrário, nós pensamos de acordo com que as coisas acontecem. Se algo está bom para você, você está feliz. Se teu esposo, a tua esposa está de bem com você, você está feliz. Mas se por um acaso chegar uma nota baixa do teu filho, uma reclamação da escola sobre o teu filho, o seu dia acaba. Seus pensamentos já começam um turbilhão, e você já começa a pensar: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? E você já chama seu filho e já dá um sermão, porque você tem de tudo, você recebe tudo. Eu trabalho o dia inteiro, eu me mato, eu me esforço.
Para quê? Para você me dar esse desgosto? Ou seja, nós deixamos as coisas que acontecem definir o que nós pensamos, e a partir desse pensamento, olha só o que um pai faz: ele chama o filho, dá um sermão no filho, mas ele nem sabe o que está acontecendo ali. Se por acaso você, um pai, esse pai, fizesse o contrário, ele recebesse uma notícia que o seu filho está dando um trabalho na escola, e ele então pensasse primeiro: o que eu devo fazer? O que está acontecendo? Por mais que ele não saiba, por mais que ele é um pai esforçado, fica o dia inteiro fora de casa, não conhece a rotina do filho, mas ele pode pensar: vou sentar com meu filho e ao invés de dar um sermão, eu vou dizer para ele que eu amo, que ele é especial, e a partir de então, vou descobrir uma forma de que, ao invés de evidenciar o erro dele, fazer com que amanhã ele se torne diferente. Olha o que nós não fazemos. Então, queridos, a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Acontece que nós fazemos o inverso, mas Deus deixou a nossa vida inteira, o propósito da nossa vida, o motivo de você existir, o motivo da sua existência está no nosso DNA. Esse é o maior segredo. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Qual é o propósito? Por que eu existo? Tudo isso está em nosso DNA, no nosso pensamento. Ministrei um tempo atrás aqui, que quando Deus chamou Abraão, e então ele chama Abraão e disse: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Fantástico, Abraão aceitou na hora. Mas por que Abraão aceitou? E por que Deus chama Abraão e diz: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação? Porque há muitos anos, há muito tempo, ele já sonhava, ele já pensava, ele já projetava ter um filho, mesmo que ele não tinha. O sonho dele era ter um filho. Isso aconteceu com Moisés, quando Deus chama Moisés aos 80 anos de idade e diz: Moisés, você vai ser o libertador de Israel, lá do Egito. Você vai libertar o meu povo. Moisés tinha 80 anos quando ele recebe o chamado de Deus, mas aos 40 anos ele já sabia o que ele queria, e tudo o que ele fazia era isso. Com 40 anos ele sai do palácio para visitar os seus irmãos, e ele vê um egípcio maltratando, batendo, espancando um hebreu, e o que ele faz? No seu coração, na sua mente, o seu pensamento diz: você precisa ajudar os seus irmãos. E então ele vai defender. Há uma tragédia que ele mata o egípcio e ele teve que fugir. 40 anos depois Deus chama Moisés. Quer saber qual é o seu propósito? Dá um pouquinho de atenção para os seus pensamentos. Comece a pensar. Como, pastor, que eu devo pensar? Dá uma voltada lá no primeiro vídeo, acompanhe as ministrações, que nós temos quase que um passo a passo como você deve fazer. Mas, queridos, hoje o subtema da nossa ministração é gratidão. Quando nós pensamos, quando nossos pensamentos já estão direcionados, quando nós já começamos a entender, temos domínio, quando nós já descobrimos quem nós somos, já temos a nossa identidade, já estamos focados, nós já começamos a desenvolver quem somos e o que queremos, nós precisamos de uma coisa, e isso aqui fecha tudo o que Deus tem para nós através dos nossos pensamentos, chama-se gratidão. Precisamos ter isso. É impossível nós vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, usarmos a nossa mente. É impossível usarmos a nossa mente, usarmos os nossos pensamentos para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, se nós não tivermos gratidão. Acontece, queridos, que nós temos preguiça de pensar. Isso é algo terrível, e eu enfatizei muito isso durante as 5 ministrações. Nós temos preguiça de pensar. Você acha que você não tem preguiça, não? Nós já entramos agora no mês 5, ou seja, já passamos 1/3 do mês do ano de 2020. Por acaso você já pensou o que você quer fazer no Natal? Tá longe demais, né? Você já pensou se você quer viajar? Se por acaso você vai conseguir ter férias e para você viajar? Você já pensou se por acaso esse isolamento aí se acabar, o que eu vou fazer? Você já pensou o que você vai fazer 2021? Porque o seu filho não estudou até agora. Você já começou a pensar sobre isso? As aulas dele não iniciaram ainda.
E se ele estiver estudando ainda mês de janeiro, fevereiro, como aconteceu agora por causa de uma greve, mas a questão agora é um pouquinho mais grave, nós não pensamos essas coisas. Sabe por quê? Nós temos preguiça de pensar, pensamos errado, e quando ainda pensamos errado, e as coisas que pensamos acontecem. Sabe por que nós pensamos errado? Nós pensamos que não vai dar certo, aí literalmente não dá certo. E quando pensamos em algo bom, nós não acreditamos no que pensamos. Eu gostaria de viajar no final do ano com a minha família. Não sei se eu vou ter dinheiro. Você pensou um negócio bom, mas já vem um pensamento. Enfim, cada pensamento que nós temos vai reescrevendo a nossa história. Por mais que você pense em algo bom, você já viu aquela pessoa que só faz coisa errada? Aquele marido que vive maltratando a esposa, aquela esposa que vive, enfim, com a confusão inteira. Você pode conversar com essa pessoa, com esse marido, com essa esposa, com esse filho, com esse pai, e ele vai dizer: mas eu não quero ser assim, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom marido. E por que que ele não é? Por que ele não consegue ser? Porque ao mesmo tempo que ele pensa que ele quer fazer, ele já começa a ver que ele não pode. Ele não pode porque ele queria fazer algo de bom para a família, ele queria dar uma casa para a esposa dele, mas o trabalho que ele tem não tem condições de ele dar uma casa boa. Ele já pensa: eu não consigo, eu sou um mau marido. E nós vamos deixando, querido, tudo aquilo, as coisas que aconteceram, o nosso passado, a nossa história, definindo o nosso futuro. O apóstolo Paulo, ele diz assim: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu me agarro com todas as forças para o meu alvo. Agora, eu fico questionando isso, e eu quero repetir isso aqui. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, esqueço das coisas que ficaram para trás, o apóstolo Paulo lá atrás, daquele momento para trás, ele tinha experiências fantásticas. Para citar uma delas, só uma: o encontro dele com Jesus. Então quer dizer que ele estava dizendo: olha, o meu encontro com Jesus eu quero abandonar. O meu encontro com Jesus, a minha conversão, aonde minha vida mudou, isso não tem valor nenhum, eu vou abandonar, vou deixar para trás. Pelo contrário, ele estava dizendo: eu esqueço o que ficou para trás, porque lá atrás foi aonde eu tive o encontro com Jesus, mas ele lá atrás me chamou não para ficar lá, mas para a salvação, para viver com ele eternamente, e é isso que eu estou buscando. Acontece que nós às vezes queremos abandonar, nós queremos esquecer as coisas boas, as coisas ruins que nos aconteceram, mas é isso que nos trouxe até aqui, e por causa disso, e por causa de nós pensarmos, nós vamos chegar em lugares mais altos. Mas precisamos saber quem nós somos, precisamos saber qual é o nosso valor, qual é o nosso significado, como é que Deus nos vê. Acontece que nós olhamos para nós com um filtro de como as pessoas nos veem. Como é que as pessoas veem você? Sabe como que as pessoas já me viram? Com o diabo no coração. Um grande líder na minha vida chegou para mim uma ocasião e disse: você tem Satanás no coração. Olhei para a cara dele e falei: então você corre, então, porque o bicho é perigoso. Brincadeira. Chorei, pedi perdão. Uma outra ocasião, um grande líder chegou para mim e falou assim: Cássio, você não tem chamado para ser pastor. Olhei para a cara dele e falei assim: muito obrigado, vou procurar o que eu tenho que fazer então. Foram duas pessoas que tiveram uma visão sobre mim, mas em nenhuma delas, apesar disso me tocar, me deixar balançado, me deixar triste, mas vocês podem ver que nenhuma delas definiu quem eu sou, porque eu estou aqui hoje. E se tinha um Satanás no meu coração, ele foi expulso, e se eu não tinha chamado, Deus me chamou, eu acredito, eu não estaria aqui. Então, como é que as pessoas veem você, não significa que você é. Como você tem uma visão de você mesmo, você olha para você e você projeta algo. Eu quero fazer uma viagem no final do ano, eu quero fazer uma faculdade, mas agora eu não tenho dinheiro. Ok, então hoje o seu passado, a sua história chegou até aqui, e hoje você não tem dinheiro, hoje você não sabe como fazer, vai definir isso no final do ano. Vai definir como vai ser a sua vida, o seu futuro, vai definir como serão os seus filhos.
Ou você nunca viu o pai dizer assim: na minha época eu andava descalço, menino, agora andando de botina tá bom demais. Como assim? Não é entregar de mão beijada para ele, mas se você pode dar um tênis bom para ele, apesar de você andar descalço quando criança, qual é o problema disso? Você está aumentando, alargando suas fronteiras. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 27. Acha lá o slide lá, que eu pulei uns slides aí dos textos bíblicos. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 27, olha o que diz aqui: meu filho, ouça com atenção os meus conselhos, esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções, elas devem estar sempre na sua mente, sempre presente em seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da tua razão, guarda o teu coração, guarda a tua mente, pois é da disposição do teu coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas. E Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Que afastar da tua boca as palavras perversas, afasta ela do teu coração, afasta ela da tua mente, e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente. O apóstolo Paulo, com certeza, como estudioso que ele era, ele tinha lido isso aqui. Olhe sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Não significa que você vai abandonar o que aconteceu, esquecer o que aconteceu, mas o teu olhar tem que ser sempre à frente. Você tem que olhar no seu objetivo. Ou o seu objetivo é ser como 20 anos atrás? Pense bem antes de dar qualquer passo. Pense antes de dar qualquer passo, e andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Precisamos ser gratos, querido. Para tudo isso acontecer, existe uma palavra-chave aqui, é o subtema de hoje: gratidão. Nós precisamos guardar o coração, e quando nós falamos em guardar o coração, é algo intencional. E quando nós falamos de algo intencional, nós estamos falando de algo que você precisa decidir fazer. Para você decidir, você tem que pensar o que você vai fazer. Guardar o coração, proteger o seu coração, você tem que planejar isso. Você tem que descobrir o que pode afetar o seu coração. E com isso nós precisamos fortalecer a nossa mente, aumentar a nossa capacidade. Quando o Senhor viaja, Jesus ele conta a história que um Senhor viajou e deixou seus bens com 3 servos. O terceiro servo olha para o talento que ele recebeu e ele diz: isso é tudo, isso é toda a capacidade que eu tenho. Eu tenho que me cuidar, porque senão ainda vão me roubar. Ele entendeu que ele não tinha capacidade nem de guardar. Nós vimos aqui, guarda o teu coração. O terceiro, ele viu, olhou para ele e falou assim: eu não consigo guardar isso aqui. Os 2 primeiros, que receberam mais ainda, eles entenderam que aquilo não era o máximo deles. Eles podiam ampliar a capacidade deles. O que recebeu 5, ampliou para 10. O que recebeu 2, ampliou para 4. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade. E como fazemos isso? Planejando, pensando como fazer. Observando o que nós lemos, o que assistimos, o que ouvimos. Observando as pessoas que estão em nossa volta. Existem pessoas, querido, que não saem da miséria. Eu não estou falando miséria financeira, eu estou falando miséria de paz, de alegria, de convívio familiar. Sabe por quê? Por causa das pessoas que estão junto com ele. São amigos que não sabem dar um conselho, muito pelo contrário, estão sempre desestimulando, desmotivando o convívio, o respeito, a harmonia familiar. Nós ouvimos tantas coisas na televisão e nós vamos achando que a vida que essas pessoas levam, que são mentira, não é uma vida, eles não vivem conforme mostram. Nós achamos que esse é o modelo e queremos para nós, nem eles vivem isso. Você pega uma mulher, uma atriz,
que durante o trabalho que ela está fazendo num filme, numa novela, ela ficou 6 meses fazendo spa, fazendo tratamento, limpeza de pele, mudou o cabelo, gastou milhares de reais, de dólares, de dinheiro, mas quando acaba aquele trabalho, ela volta para casa e está sozinha, solitária. Nós vimos um ator na televisão, no filme de Hollywood, todo musculoso, mas a vida dele não é assim. Ele teve que ficar 2 meses, 3 meses se preparando. Quando acaba aquele trabalho, ele volta à vida, à rotina dele. Sabe como? A mulher dele abandonando ele traindo a esposa, os filhos, sabe lá onde que é que está. Só que nós olhamos e queremos trazer para nós, e nós não agimos como que nós podemos controlar a nossa mente, controlar o que nós pensamos. E aí, queridos, os pensamentos, eles são causa. Os pensamentos, eles não podem ser o efeito. Ou seja, os pensamentos não podem ser o resultado de outras coisas. Os nossos pensamentos, o que você pensa, não pode ser o resultado do que você viu, do que aconteceu com você. Os seus pensamentos têm que ser o motivo das coisas acontecerem. Os seus pensamentos devem ser o motivo das pessoas que estão contigo estar com você, e não você pensar algo porque tem alguém junto com você. Nós invertemos isso. E nós começamos a pensar, e quando chega alguém na tua casa, algum amigo te liga, algum amigo bate na tua porta, você já pensa, meu Deus do céu, ele de novo. E por que você mantém essa amizade aí, se ele está te fazendo mal? Por que você tem essa amizade, essa proximidade, se ela está destruindo os seus filhos? Por isso nós devemos guardar nosso coração e nossa mente. Mas sabe como? Como nós fazemos isso? Vai sair uma palavra muito legal. A palavra é dieta. Passa lá o slide. Dieta. Precisamos fazer dieta. Mas calma aí, não estou falando dieta de você deixar o seu churrasquinho de lado, seu chocolate, sua Coca-Cola. Apesar que tem tudo a ver com isso. E eu coloquei aqui como dieta por quê? O que é uma dieta, queridos? O que significa? Como e por que e onde nós usamos a dieta? Quando nós queremos um corpo sadio. Então nós procuramos e selecionamos uma variedade, quantidade de comida que podemos e não podemos comer. Procuramos nos exercitar. Procuramos suplementos, vitamina, que isso vai nos auxiliar. A pessoa que quer uma saúde boa vai dormir cedo, procura dormir pelo menos um período adequado de sono. Para perder peso, então, aí intensifica-se mais isso. Procura-se uma alimentação mais saudável, mais específica, intensifica os exercícios, suplementos para aumentar a massa magra e mais não sei o que. Não sou especialista, por favor, não leve isso em consideração. Mas é a mesma coisa com os nossos pensamentos. Quando alguém decide cuidar da saúde, quando alguém decide que vai emagrecer, ele vai fazer uma dieta, o que ele faz? Antecipadamente ele projeta o que ele precisa fazer. Se ele for num profissional, ele vai perguntar: olha, qual é o seu alvo? Quantos quilos você quer emagrecer? Você quer só afinar um pouquinho? Você quer definir? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é esse. Então nós vamos diminuir a alimentação, vamos aumentar. Você vai se alimentar assim, precisa fazer exercícios assim, assim, assim. Para nossa mente é a mesma coisa. Nós precisamos fazer uma dieta de pensamentos, uma dieta na nossa mente. Nós temos que procurar pensamentos sadios. Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é agradável, se há alguma coisa de bom nisto pensai. Se há uma honra nisso, pensa nisso. Precisamos exercitar a nossa mente. Sabe o que eu falo sempre para minha filha? Um beijo, filha, que está me assistindo, Larissa, minha esposa e minha filha Laís. Eu falo para ela assim, você quer aprender? Você quer aprender? Você quer estudar uma matéria e aprender essa matéria? Eu tenho um segredo. Sabe qual que é o segredo para você aprender? É aprender.
Nós temos aqui o irmão Francisco, mas amanhã, pergunta para ele o segredo para a pessoa chegar lá e levantar 100 quilos. É levantar peso. Você não vai tomar um remédio, você não vai tomar espinafre. O pessoal da minha época aí, né, o papai. Você não vai tomar espinafre e ficar forte. Ou vai ficar nervosinho, vai virar o Hulk. Não, você vai levantar peso, conseguir levantar 100 quilos, levantando peso. Você só vai aprender aprendendo. Uma vez eu falei para uma garota de 17 anos, eu perguntei por que ela não estava na escola. Porque eu parei na 5ª série. Eu falei, mas por quê? Falei, porque eu não aprendo. Eu falei, mas como assim você não aprende? Isso é absurdo, nunca vi ninguém falar isso. Na época eu tinha por essa idade aí também. Eu não aprendo, não consigo aprender. Eu fiquei encabulado com aquele negócio, eu falei assim, dona, vem aqui. Você sabe fazer tricô? Ela falou, não. Você sabe cozinhar? Não. Você sabe costurar? Não. Eu falei, eu não sou machista não, tá? Eu disse assim, você nunca aprendeu nada, filha, você vai querer aprender o quê? Desde molequinho, irmão, ia trocar a lâmpada de casa, eu estava lá, só que cuidando. Depois eu dava um jeito de subir lá para ver como que o cabo enroscou aquela lâmpada. Levava um choque, caía de lá, mas eu aprendia. Ganhava um brinquedinho, eu desmontava aquele brinquedo e montava outro. Eu fazia um robozinho com aquele brinquedo que eu tinha ganhado. Já levei um choque, na hora de montar sobrava peça. Mas hoje, sabe o que acontece? Eu tenho facilidade de aprender, mas porque eu sempre aprendi. E eu estou sempre aprendendo, estou sempre lendo, estou sempre estudando, eu estou sempre descobrindo alguma coisa. E eu não consigo fazer alguma coisa se eu não souber fazer. Eu tenho um lema que é o seguinte: até para fazer a coisa errada, você tem que fazer certo. Então até para fazer a coisa errada, você tem que aprender a fazer. Então, queridos, a nossa mente também é assim. Como que você vai pensar? Pensando, exercitando a mente, você vai potencializar os seus pensamentos. Você vai começar a descartar influências. Você vai descobrir que na televisão você não aprende nada. Aí você vai... Eu falo para minha filha o seguinte, ela fica lá quase o tempo inteiro no celular assistindo Turma da Mônica, agora invocou com o Sítio Pica-Pau Amarelo e mais não sei o quê, e aí ela quer ser bailarina. Eu chego para ela e falo, filha, você quer ser bailarina? Quero. Eu falei, não é assistindo o Sítio Pica-Pau Amarelo que você vai ser bailarina. Ah, é, papai? É. Você quer ser médica? Você quer ser policial? Aí esse dia ela estava, como eu falei isso, ela quer ser policial, ela falou assim, papai, eu quero um vídeo de polícia, para ela ver e aprender a ser polícia. Ela já começou a aprender o negócio, selecionando as coisas. Entendeu o negócio? Nós precisamos começar a descartar as influências erradas. E com isso nós precisamos entender o seguinte: a nossa dieta ela tem que começar selecionando os relacionamentos que nós temos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O apóstolo Paulo ensinando a igreja que estava em Corinto: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, não ache que você vai ser amigo dessa pessoa e você vai conseguir mudar ela. Não ache que você vai casar com ele, com ela, e com o tempo você consegue mudar. Não vai. O apóstolo Paulo podia muito bem ter escrito, e podia sim ser verdade: cuidado, as boas companhias melhoram o caráter. Não, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que incrível, olha o poder do mal. Provérbios capítulo 27, versículo 17: assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Ou talvez quando você for olhar na sua Bíblia vai estar: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem a seu amigo. Ou seja, as companhias que nós temos, as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, elas vão nos influenciar.
E aí nós temos que ter um cuidado seguinte, queridos, porque nós não vamos achar alguém 100% igual a nós. Você não vai achar alguém 100% de acordo com aquilo que você almeja de uma pessoa perfeita. Só que nós nos aproximamos de algumas pessoas por causa de algo bom que ela tem, e nós permitimos que todo o resto nós sejamos influenciados. Nós temos que cuidar com as companhias que nós temos. Você tem que ver se os seus amigos estão sincronizados com os seus objetivos, com os seus pensamentos. Você já descobriu sua identidade, você já descobriu o que você quer, você já entendeu qual é o projeto de Deus para você. Então você tem que descobrir se essa pessoa também está caminhando no mesmo objetivo. O apóstolo Paulo, ele brigou com um dos seus discípulos. Me fugiu a memória aqui, acho que Tiago. Me ajuda aí alguém que lembrar aí. Ele achou que ele estava meio em desacordo, brigou, ele foi embora, mas de repente ele manda uma carta e diz assim: por favor, manda o Tiago de volta, porque ele é um menino simples, humilde, mas ele é muito útil para mim. Quando fala aqui em boas companhias, não necessariamente tem que ser alguém 100% melhor do que você, mas essa pessoa tem que ter algo que vai contribuir com a tua vida. Eu já disse algumas vezes em casa, é ruim dizer isso, e talvez partindo de um pastor, pior ainda, mas apesar de pastor, sou uma pessoa que preciso de boas companhias. Várias vezes eu já disse: olha, cuidado com fulano, se afaste de fulano, porque essa pessoa é perigosa, essa pessoa não tem projetos de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas essa pessoa precisa de salvação, mas não a minha companhia. Eu não preciso estar junto com ela todo dia. Se ela se aproximar de mim querendo algo, a mesma coisa que eu quero, estamos juntos. Mas se ela aproximar de mim, mesmo que ela precise, mas se ela quer coisas que eu não quero, que ela procure alguém parecido com ela. Nós temos que selecionar as pessoas, descobrir o que as pessoas querem. Porque ao mesmo tempo que você pode estar procurando alguém que sabe mais do que você, melhor do que você, pode ter e terá alguém que sabe menos, alguém inferior a você te procurando, porque ele quer alcançar, chegar aonde você chegou. Se ela quer a mesma coisa, ótimo, abrace todo mundo dentro do barco e vamos remar junto. Nós temos que cuidar com os nossos relacionamentos e usar a Bíblia. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos usar a Bíblia ao nosso favor. Não se escandalize com isso aqui, não fique bravo comigo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Precisamos usar a Bíblia ao nosso favor. Sabe o que significa isso? Nós temos que ler, meditar, memorizar os textos bíblicos, mas nós fazemos isso. Nós somos ensinados a isso. Se você pegar alguns cristãos aí de 30, 40 anos de igreja, eles foram ensinados a fazer isso. Só que eles leram, meditaram, decoraram os textos, mas não aplicaram isso, não aproveitaram isso para as suas vidas. E como nós podemos fazer isso? Personalizando os textos bíblicos. Nós lemos Davi matou um urso, fantástico. Isso parece a história do Hércules, aquele homem forte. O Davi parecia o Hércules. Nós lemos a história de Esther, parece a Mulher Maravilha. Não, eles foram pessoas iguais a nós. O que nós precisamos fazer? Olha o que diz. Você pode ir lá no João capítulo 10, versículo 10, quando diz que Jesus veio para trazer vida em abundância. Mas nós lemos que Jesus veio para trazer vida para quem? Sabe-se lá para quem. O ladrão veio para matar, roubar, mas eu vim para trazer vida. Vida para quem? Porque Cristo veio para que eu, o Cássio, tenho vida e vida em abundância. Se eu não entender que Jesus veio para mim, ele não veio para ficar aí perambulando e por uma casa ele jogar na sorte. Não, ele veio para mim, ele veio para você. Mas nós não pensamos assim.
E nós lemos 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Para quem? Se você é covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Mas não é para você, porque você não vive isso. Traga isso para você, porque Deus não me deu espírito de covardia. Não sou covarde, mas Ele me deu espírito de poder, de ousadia, de coragem e de moderação. E quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos aqui: renove a sua mente. A sua mente. A sua. Quem está me ouvindo aí? Renove a sua mente. Não, eu preciso renovar a minha mente, porque eu quero ser transformado. E eu serei transformado, porque eu renovo a minha mente, porque eu quero experimentar, viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você não consegue pensar, entender, meditar que isso é para você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquele mundo de 2000 anos atrás. Não, Deus amou você, e por causa de você, Deus mandou o Filho dele. Deus me amou, e por causa de mim, das besteiras que eu faço, Ele mandou Jesus para morrer, para que eu não morresse. Só que nós não entendemos que isso é para nós. A nossa falta de gratidão a Deus é tão grande que nós não entendemos, não aceitamos que Jesus veio por causa de mim. Veio por causa dos outros, de mim não. Afinal de contas eu não preciso. Afinal de contas eu não vivia 2000 anos atrás, eu estou agora. Nós precisamos, queridos, visualizar as bênçãos de Deus. Terceira coisa aqui, visualizar as bênçãos de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero que você memorize esse texto aí. E nunca, jamais esqueça ele. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? A fé é a convicção segura. O que é a fé? É ver o futuro, de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. O que é a fé? É a certeza de que o que nós esperamos. A fé é ver o futuro, coisas que esperamos, está nos aguardando, ainda que eu não possa ver agora, diante de mim, mas eu consigo ver o futuro. Mas isso aqui é muito complicado, esse negócio aqui. O Hebreus está dizendo que nós podemos ver o futuro. Você acredita nisso? Você acredita que você pode ver o futuro? Não acredita. Não acredita. Você não acredita que você pode ver o futuro. Se você acreditasse, você não estava pensando aí que você não pode, que você não dá conta, que você não sabe, que você é um miserável. Você não consegue ver o futuro e você não acredita nisso. Você não acredita que você pode ver o futuro, porque tudo que você vê, para tudo que você olha, tudo que existe para você é o agora. A sua vida miserável, precária, desgraçada que você tem, é tudo que você pode ver. Você não consegue ver amanhã. Você não consegue ver. Se você conseguisse ver o amanhã, se você conseguisse ver o futuro, você era grato a Deus. Se você conseguisse ver o futuro, você não murmurava de Deus. Se você conseguisse ver o futuro, você não zombava de Deus. Se você conseguisse ver o futuro, você não questionava Deus. A fé é ver o futuro. Sabe por que você não consegue ver o futuro? Você fica procurando aí cartomante, você fica procurando horóscopo para saber o que vai acontecer amanhã, para ver se o seu dia vai ser bom. Você não acredita que você pode ver o futuro. Eu acredito. E eu já vi o meu futuro. Quando me disseram que eu tinha o Satanás no coração, eu falei para ele: você está tão cego que não consegue ver o agora, o que está diante de você. Quando me disseram que eu não tinha um chamado, por mais que isso me balançou, eu olhei para o meu futuro e falei: mas como alguém que não tem um chamado pode ser quem é daqui, o que eu estou vendo? Quando meus amigos todos namorando, casando, saindo do seminário, projetando casamentos, e eles me perguntaram: e você? Eu falei: daqui 2 anos estarei casado com uma italiana. Me formei dia 12 de dezembro de 2009. Dia 9 de dezembro de 2011,
faltava 3 dias, eu casei. 3 dias para inteirar 2 anos, eu casei. E a minha esposa, descendente de italiana. Eu estava ou não estava vendo o futuro aqui? Ah não, qualquer coisa que vir, eu levo a vida como Deus quer. Deus nos criou com a capacidade de ver o futuro, queridos. A nossa mente é uma arma tão poderosa que nós podemos ver o futuro. Enquanto Abraão estava lá, eu quero um filho, eu preciso ter um filho. Ele não sabia, ele estava tão focado no futuro que ele perdeu o presente. Esse é um problema. Ele estava tão focado que ele ia ser pai, que ele falou: eu vou fazer qualquer coisa, já que eu não posso ter um filho agora, eu vou levar o Ló comigo, porque ele vai ser meu filho lá na frente, lá. Ele vai ser o meu filho lá. Aí não foi, eles brigaram, se separaram. Então chega a mulher dele e fala assim: Abraão, como assim agora? E aquele filho nosso lá, aquele lá, ó, que está dando tchauzinho para nós? Ele não existe mais. Não existe. Faz o seguinte: você fica com a minha escrava, tem um filho com ela, e ele vai ser o nosso filho. E eles tiveram um filho, o Ismael. Então Deus chega e diz: não é assim, vocês estão tão focados no futuro que está esquecendo o presente. O Moisés estava tão focado no futuro que ele queria ser o libertador de Israel, e ele estava esperando. Ele queria libertar os seus irmãos, os hebreus. Ele estava esperando por isso, se preparando para isso. Ele era o general do exército, ele estudou tudo que podia estudar. Ele pensou: vou ser influente, vou me tornar o faraó e vou libertar o meu povo, porque eu estou me vendo liderando o meu povo. Ah, mas não era desse jeito. Não era assim. Você consegue ver o seu futuro? Lá em Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, diz uma história de que um homem disse: hoje ou amanhã, não sei, estou em dúvida aqui, estou descansando um pouquinho, hoje ou amanhã, nós vamos para tal cidade, e lá nós vamos ficar 1 ano, e vamos trabalhar, vamos abrir um negócio, e vamos ficar ricos. Aí o colega dele falou assim: calma aí, não é bem assim. Aí, como que é? Porque você não conhece o amanhã. Se Deus quiser e estivermos vivos, aí tudo que você está vendo vai acontecer, porque você vai poder fazer não só isso, mas isto ou aquilo. Você vai poder escolher o que fazer, mas você precisa ver o seu futuro, você precisa ver a sua vida lá na frente. Só que aí, queridos, quando isso acontece, às vezes nós começamos a ver o futuro: eu vou ser o libertador dos hebreus, Moisés, vou ser o libertador. E então ele vai, e acontece uma tragédia, que ele mata um egípcio, ele tem que fugir. Sabe o que aconteceu? Ah, esse negócio não é para mim não. 40 anos depois o Senhor aparece para ele e diz: Moisés, sabe aquele negócio que você estava vendo há 40 anos? Chegou. Não Senhor, esse negócio não dá certo para mim não, eu não sei falar, o povo está com raiva de mim, o faraó quer me matar. Não dá certo. O Abraão, Deus chamou o Abraão e falou: Senhor, eu já tentei tudo quanto é jeito, eu não tenho filho, já sou velho, estou velho demais para ter filho. Isso acontece com a gente, porque nós olhamos, você quer fazer algo, você quer ser um bom pai, um bom marido, você quer servir a Deus, você quer ter um emprego bom, você quer dar uma vida boa para sua família, mas de repente tudo isso acaba, porque você foi demitido, porque a tua esposa falou algo, porque você falou algo, você descobriu o que você queria, você precisa ainda fazer uma faculdade, 4 anos ainda para isso chegar, vai demorar demais. O que eu tenho que fazer agora? Coloca esses pensamentos, sabe aonde? Na quarentena. Põe na quarentena, igualzinho nós estamos fazendo aí com o Covid-19. Quando chegaram os pensamentos ruins, a negatividade, porque os pensamentos ruins, querido, isso se espalha, isso é mais contagioso do que o Covid-19. Esse negócio é incrível, espalha numa velocidade incrível, e ele espalha de pessoa para pessoa. Por isso nós estamos falando aqui: você tem que cuidar com os seus amigos, porque alguém chega para você e diz: você ficou sabendo o que a prefeita fez? Não acredito. Sério? Aí você já conta para outra pessoa. Você ficou sabendo do tiozinho lá que fizeram com ele? Mas pior do que passar de pessoa para pessoa
que esse vírus dos maus pensamentos, da negatividade, começa a passar dentro de você. Aí você mistura isso, o Covid-19 com um câncer dos mais agressivos, começa a passar de um órgão para outro. De repente sua vida está ótima, você está caminhando, o que você projetou está indo bem, você está na igreja, você começou, seus filhos estão estudando, está tudo bem. De repente você perde o emprego. Sabe o que acontece com os pensamentos negativos? Começa a afetar a sua vida com a sua família. De repente aquele amor, aquela intimidade que você tinha com a tua esposa, acabou. A tua intimidade com Deus vai acabando. Você para de buscar a Deus, para de vir para a igreja. Por causa de uma coisa. Por que que você perdeu o emprego, fez uma dívida, tem que deixar de vir para a igreja por causa disso? Teu patrão falou umas besteiras para você lá, você tem que descontar isso na tua esposa, é? Nós precisamos colocar esses pensamentos na quarentena. Sabe como que você faz isso? Você marca um dia e a hora para você ser negativo. Você marca toda segunda-feira de tardezinha. Eu vou para o meu quarto, falo para a patroa, para a esposa, ir para a casa da mãe dela. E você vai para o teu quarto e grita, e chora. E você diz: eu sou um miserável. E olha no espelho e aponta para você e fala: você não vale nada. A hora que der meia hora você fala: beleza, amorzinho, pode voltar. Ó, estou de boa. O que aconteceu? Não, só estava numa quarentena, voltei, estou curado. Por que isso tem que afetar todo o seu dia? Por que a discussão que você teve com o teu marido, com a tua esposa, tem que afetar o seu dia, e você tem que descontar isso nos teus filhos? Mas é difícil nós fazermos isso. Ou você está cumprindo a quarentena certinha aí do Covid? Não é fácil não ficar de quarentena, não. Não é fácil ficar em casa, não. Não é? Ah, porque eu tenho que trabalhar, ok. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Ah, porque eu tenho que ir ao mercado, ok. Mas nós não ficamos. Você precisa colocar isso na quarentena, marcar o dia e a hora. Sabe por quê? Quando você marcar o dia para você ser negativo, quando chegar na hora vai ficar tão estranho. Sabe aquele negócio assim: mas agora eu vou me xingar agora. Ah, mas eu não queria, agora eu não estou com raiva. Agora eu não estou nervoso, eu estava nervoso de manhã. Pronto, já melhorou. Já passou um pouco. Sabe o que é isso? É você pensar, planejar o que vai fazer, não deixar as coisas acontecerem, definir o que você vai pensar. Pelo contrário, você pensa e depois as coisas acontecem. Segunda coisa aqui, vamos entrar agora usando aqui a palavra do tema, gratidão. Você é grato, querido? Uma pergunta para você aqui. Não levanta a mão quem está aqui, quem está em casa, por favor, não se manifeste para os outros aí. Você é grato? Na segunda ministração aqui eu fiz 4 perguntas. Eu quero repetir essas perguntas aqui vamos ver se você realmente é grato. Quais são as 3 coisas que você é mais grato? Você consegue pensar aí? 3, só 3. É difícil ser grato. Isso não é problema de memória, não. É porque nós não somos gratos. Quais são os seus 3 pontos fortes? Aquele que você fala assim: esse eu me garanto. Ah, não tem não? Falta de gratidão com o que Deus te deu. Quais são as 3 pessoas que mais te amam? Tem que pensar um pouquinho, né? Porque você não é grato a elas. E quais são os seus 3 sonhos? Os seus 3 principais sonhos? Você agradece a Deus pelas bênçãos que você recebe? As pessoas que você ama, sabe o quanto você é agradecido a elas? Você não precisa amá-las do mesmo nível que ela te ama,
Porque talvez você está no nível das 3 pessoas que ela mais ama, como primeira pessoa, mas ela pode ser a terceira que você mais ama, isso é relativo. Mas você é grato por elas, e ela sabe que você é grato pela vida delas. Gratidão, queridos, é indispensável para uma vida saudável. Se você não tiver gratidão, nunca terá uma vida saudável. Você nunca será saudável. O seu relacionamento com a sua família nunca será saudável. Você na tua empresa nunca terá um relacionamento saudável, porque você sempre vai achar que o teu patrão está te explorando, que o teu patrão está te roubando. Abre uma empresa então, você vai ver o quanto que o empresário rouba, tanto de dinheiro que entra no bolso do empresário. A ingratidão é indispensável, queridos. E a gratidão nos leva, sabe para onde quando você tem gratidão? Mas para ter gratidão você tem que pensar, você tem que saber no que você é grato, o que você quer, o que as pessoas estão fazendo por você. Mas a gratidão te leva na direção do que está funcionando. Sabe por que se eu te perguntasse aqui as pessoas que você mais odeia, que te fizeram algo de ruim, os seus momentos mais tristes, é mais fácil de você pensar, a lista é maior. Quando você é grato, a tua gratidão te leva para as coisas que estão funcionando, te leva para as pessoas que você mais ama, que mais ama você, te leva para você fazer aquilo que você sabe fazer, que você pode fazer. A gratidão te tira do desespero para a paz, que você começa a entender que tudo que você tem é bom, que as pessoas que estão junto com você querem o seu bem, te leva da estagnação, você fica parado. Sabe aquelas pessoas que estão paradas? Está sem emprego, mas não está estudando. Eu estou desempregado. Você está aprendendo a fazer alguma outra coisa? Irmão, você imagina aqui. Você imagina a pessoa, um caixa de supermercado, ficou desempregado, foi demitido. Porque essa cidade aqui não tem emprego. Faz um cursinho aí de atendente de farmácia, pela internet. Mas não, fica esperando o quê? Outro caixa de mercado para te chamar? A gratidão nos leva da estagnação para a criatividade. Um filósofo grego chamado Epíteto, ele diz assim: o sábio é o homem que não lamenta as coisas que não tem, mas se alegra com aquilo que tem. Você é grato? Se você não é grato, começa a ser grato aqui, hoje. Se você não é grato, começa a pensar naquilo que te traz, que você pode ser grato, as suas habilidades, o que você tem, pelo seu corpo. Ou você só fica reclamando da barriga que você tem, e o pé você não fala nada, né? A boca que você come, dizendo, graças a Deus dos meus dentes. Mas a barriga você falando, essa barriga aqui, esse nariz desse tamanho, então arranca o nariz, vai, entope o nariz, manda um. Gratidão é uma decisão consciente que nós precisamos ter, consciente e pessoal. Gratidão é muito mais do que você falar um obrigado. Se você for uma pessoa educada, talvez você já disse muitos obrigados, e talvez hoje. Se você é uma pessoa educada, talvez você ensina seus filhos a dizer obrigado. Mas ser grato vai muito mais, vai muito além do que um simples obrigado. Sabe o que significa? Gratidão não é um alívio, que alguém faz um negócio para você, você diz, obrigado, Deus abençoe. Não, obrigado e eu já estou livre dessa responsabilidade, já estou livre. Não, ser grato, queridos, é muito mais do que isso. Só que nós precisamos, presta atenção nesse negócio aqui, isso aqui é triste, lamentável. Nós precisamos da desgraça do outro para sermos gratos. Ou você nunca ouviu, olha, teve um assalto aqui em Carlinda. Aonde que foi? Será que foi perto da minha casa? Não. Graças a Deus. Ou seja, graças a Deus que foi lá e não foi na tua casa, é? Olha, aconteceu um acidente. Meu Deus, amorzinho, você está bem? Estou bem. Graças a Deus não foi com você. Nós vamos fazer uma demissão aqui, a empresa vai demitir fulano de tal. Graças a Deus não foi eu. Graças a Deus. É para você ser grato, precisa da desgraça do outro? Nós precisamos ser gratos, querido, pelas mínimas coisas. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E nós entendemos tão mal esse texto. E é talvez por isso que nós fugimos da gratidão. Porque o texto diz o seguinte:
em tudo dai graças, até na desgraça. Não. Porque esta é a vontade de Deus, que você viva uma desgraça. É da vontade de Deus que você se acidenta e fique na cadeira de rodas. Senhor, obrigado por eu ter ficado na cadeira de rodas. Não. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, quantas pessoas hoje saíram de casa e não voltaram? Quantas pessoas esse final de semana saíram de casa para um passeio e não voltaram? Graças a Deus que eu voltei. Não. Será que essas pessoas eram gratas? Quando elas saíram, a sua esposa, teu marido, os filhos, o pai, o vizinho, ouviu delas dizer: olha, obrigado, eu te amo, você é importante para mim. Mas elas saíram e não voltaram, e as pessoas que se importam com elas não ouviram isso. Elas saíram e não voltaram, e elas não conseguiram dizer para os seus familiares o quanto eles eram importantes para eles. Dai graças em tudo. Você agradece a Deus quando acorda, quando levanta? Você agradece a Deus pelo banco que você está sentado aí? Ou a nossa gratidão depende da desgraça do outro? Irmão, eu ouço um negócio direto, e quando eu ouço, se algum dia você estiver perto de mim e alguém falar, você pode olhar na minha cara, assim, ó, me sobe um: porque na África eles não têm o que comer e são felizes, nós temos que ser felizes. Eu tenho que ser feliz porque eles não têm o que comer? Porque lá na África as igrejas não têm banco, eles cultuam a Deus 2 dias sem comer, sem ir para casa, e nós temos... é por causa disso que eu tenho que ser grato? Eu não posso ser grato por causa desses bancos aí, independente da África ter banco ou não. Eu não posso ser grato a Deus por eu ter um som aqui na igreja, independente que nos Estados Unidos ele tem um som melhor do que aqui. Eu preciso ser grato a Deus em tudo, independente de qualquer coisa. A gratidão, quer dizer, é uma decisão pessoal, é uma decisão consciente que você tem que fazer por qualquer coisa. Dai graças por tudo, mas nós ficamos esperando uma desgraça para poder dar graça, ou questionar a graça, ou questionar a gratidão. Ficamos esperando acontecer uma tragédia para nos questionar: preciso dar graças a Deus por isso também? Preciso ser grato a Deus por Ele ter tirado a minha esposa? Preciso ser grato a Deus pelo meu filho ter morrido tão jovem? Por que você não deu graças a Deus enquanto ele estava vivo? Precisou uma desgraça acontecer? Precisou uma tragédia, acontecer uma tragédia? Queridos, os nossos pensamentos, os seus pensamentos definem o destino da sua vida. Tudo que você pensar e como você pensar vai te levar para lugares que talvez você não imagina agora, para lugares que você não consegue ver agora, mas para lugares que você está projetando. A Bíblia diz que o Senhor tem preparado para nós lugar que nós não conseguimos imaginar. Nem as nossas mais sinceras orações conseguem pedir a Deus as coisas que Ele tem para nós. O que vai acontecer na sua vida, o que ainda tem para acontecer, é muito maior, muito melhor do que o que já aconteceu. Só que você precisa pensar, você precisa ter fé, você precisa ver o futuro, você precisa olhar para você e deixar de acreditar que você é um nada, que você é um miserável, que você não vale nada, que Deus não te ama, que as pessoas não te amam. Pelo contrário, Deus te fez de acordo com o que Ele queria. Ele te deu tudo que você precisa para você poder crescer. Nós queremos que Deus nos dê tudo, nós não queremos pensar, não queremos planejar. E para ser grato, querido, nós precisamos pensar. É impossível haver gratidão se não pensarmos. Davi, ele diz ao Senhor: Senhor, o que eu posso dar ao Senhor? Ele ficou pensando, a mente dele deu um nó. O que eu posso dar ao Senhor por tantos benefícios? E não era só por ele ser rei, não. Ele falou: Senhor, tem tantas coisas aí, não dá.
Eu vou fazer um sacrifício aqui para o Senhor, porque eu sou grato. Mas é impossível dar alguma coisa, porque é tanta coisa. Tem o urso, tem o leão, tem o Golias, tem meu pai que não paga imposto mais. Meu Deus, era tanta coisa. Quantas espadas não passou zunindo a orelha dele, e que ele olha para o lado, e Deus o guardou, porque ele era um grande soldado? Sim, porque ele treinava, porque ele sabia o que ele queria. Quando ele chega na batalha, para ver os seus irmãos, então ele ouve um desafio, ele ouve um grito, era o Golias desafiando Israel. Mande um homem aí, não tem ninguém para lutar comigo. Ele dá uma olhada e fala: o que está acontecendo aí? Ah, porque é o Golias. Ah, é? Mas ninguém vai desafiar ele? Não, ninguém. Olha, ninguém. Mas o rei não, o rei prometeu a filha em casamento, prometeu riqueza, prometeu isenção de impostos. Sério? Sério. Então eu vou. Você consegue pensar aí o que você quer? Qual é o seu sonho? Você acha que o Davi aceitou esse desafio só para casar com a filha do rei? Só para ficar rico? Não, porque ele era ungido de Deus para ser o rei. Você acha que a mãe do Moisés colocou ele lá no rio Nilo e deixou que o rio Nilo levasse ele para onde ele quisesse? Não, ela pensou. E para terminar, eu quero relembrar aqui você dessa história. Nós achamos tanto que a vida é uma deixa a vida me levar, que nós achamos que Moisés nasceu, e a mãe dele olha para Moisés e diz: eu não posso abandonar meu filho, vou ficar com ele. 1 mês, 2 meses, 3 meses, o Moisés começou a chorar, começou a gritar, e ela olha e fala: e agora eu não posso cuidar mais do Moisés, vou ter que abandonar o Moisés. Mas aonde eu coloco o Moisés? Aonde eu coloco? Vou colocar no rio. Vou colocar no rio, e que o rio toma conta dele. Senhor, direciona o barquinho. E por um acaso, a Miriam, a irmã de Moisés, estava vendo aquilo. Como era uma menina muito sapeca, muito desobediente, fugiu de casa e ficou cuidando do barco. Fugiu do trabalho, 10 anos, 12 anos, não me recordo, já era para estar trabalhando, mas ela fugiu do trabalho e foi acompanhar o barquinho. O barquinho, que bonitinho. De repente, a filha do faraó, olha que sorte, gente, a filha do faraó achou o barquinho, e ela fala: traz aqui para mim. Nossa, que bonitinho, acho que eu vou ficar com ele, hein? E aí a Miriam estava lá, fez um barulho: ah, quem está aí? Ô menina, quem é você? Ah não, desculpe e tal. Olha, é o seguinte, vai procurar uma mulher para dar de mamar para ele, porque eu não tenho filho. Você acha que foi assim que aconteceu? Não. Moisés nasceu, a mãe olha para ele: é um menino. Faraó mandou matar os meninos. O que eu vou fazer? A filha do faraó não tinha filhos. O império inteiro sabia, o Egito inteiro sabia, o mundo inteiro sabia. Ela não tinha filhos. Então ela falou: vou cuidar do Moisés, vou cuidar dele. Durante 3 meses, o período. Sabe como que eu descobri esse negócio? Quando eu tive minha filha, eu descobri que os 3 primeiros meses não é moleza. Para quem já teve filho aí sabe, os 3 primeiros meses é cólica, é choro. E não é chorinho não, é choro doído. Quando deu 3 meses, parou o choro. Parou. Ela: então agora chegou o momento. Com dor no coração, ela chama Miriam e disse: minha filha, preciso contar um segredo para você. Quando o seu irmão nasceu, que eu vi que era um garoto, esperei, cuidei dele. Agora, enquanto ele chorava, eu apertava ele nos meus peitos, os soldados não ouvirem, corri risco de vida. E agora você entra no plano, você faz parte desse plano. Mamãe, como assim? Você quer que eu mato ele? Não, minha filha, pelo contrário. A mamãe fez um barquinho. Sabe aquele lugar que ninguém pode ir?
porque a filha do rei vai tomar banho lá? Sei. A mamãe vai colocar o Moisés lá de madrugadinha, vai dar mamar para ele, e você vai ficar lá cuidando, porque vai ser no dia dela tomar banho. A hora que ela vê o Moisés, você chega: mamãe, mas e se ela brigar comigo? Ela não vai, ela vai estar tão impressionada por ter encontrado uma criança que ela... E aí, mamãe, o que é que eu faço? Antes dela falar qualquer coisa, você diz: ei, eu conheço uma mulher hebreia que está amamentando, quer que eu chamo ela? Aí você vem e me chama. E aí, minha filha, Moisés, o seu irmão, estará em casa. Só que agora, ao invés de eu ficar escondendo Moisés, nós vamos ter soldados aí na porta nos protegendo, porque o faraó vai colocar aqui os soldados para proteger o neto dele. E o faraó vai dar comida para nós aqui, minha filha, não precisa preocupar com nada. Enquanto o seu irmão estiver aqui, nós teremos uma vida abundante. O que você tem pensado para a sua vida? O que você tem pensado para a sua vida? Ou você está esperando as coisas acontecerem? Está esperando o choro do seu sonho aumentar para poder abandonar o seu sonho? Você está esperando chegar o momento de você colocar o seu sonho, sua família num barquinho, jogar no rio e deixar ele seguir vida fora? É isso que você está esperando acontecer? Ou você está esperando que o seu sonho seja encontrado por alguém, pela filha do rei? Ou você está esperando que alguém possa fazer alguma coisa por você? Você pode fazer. Você pode fazer. Fecha os seus olhos aí, querido. Nós vivemos uma vida tão desgraçada porque nós não conseguimos pensar, nós não somos gratos. Não somos gratos. Mas tudo na nossa vida começa no pensamento. E pensamento esse que nos leva à gratidão, porque quando nós pensamos, nós conhecemos. Quando nós pensamos, nós sabemos o que vamos fazer. Quando nós pensamos, nós olhamos as possibilidades. Quando pensamos, sabemos que amanhã, se estivermos vivos e for da vontade de Deus, teremos opções para escolher. Se nós pensarmos, nós teremos projetos. Se você pensar, você sabe que você pode criar atalhos, você pode fazer alguma coisa para chegar até onde você pode chegar, aonde você quer chegar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer que o sonho era fazer uma faculdade, mas não tinham dinheiro para a faculdade. Então o que eles fizeram? Foram trabalhar, se mudaram para a cidade próximo da faculdade que era o sonho, e chegando lá foi procurar um emprego, e eles viviam uma vida regrada, porque eles estavam juntando dinheiro, e enquanto trabalhava, juntava dinheiro, estudava, fazia um cursinho. Ou você nunca ouviu falar de pessoas, recentemente agora, de pessoas que estudaram no banheiro do trabalho? Era o lugar que tinha. Ou você não viu uma história, eu inclusive passei aqui num culto, de uma criança que precisava fazer um trabalho de casa, mas não tinha computador, acesso à internet, então ele passava na loja que vendia tablets, e ele abriu o tablet e fazia sua pesquisa na loja com o tablet de venda. Você acha que você não pode fazer nada, que você é um miserável? O que acontece com você é que você não sabe o que você está perdendo por não pensar, por não fazer um esforço mínimo para poder pensar. Mas o que Deus tem para você é tão grande, é tão maior que os seus pensamentos, é tão maior do que você pode imaginar. Mas tudo isso só vai acontecer se você colocar a sua imaginação para trabalhar. Você só vai acontecer se você ativar a sua imaginação, se você fazer cumprir o que diz lá em Hebreus capítulo 11, se você colocar a sua fé em ação, se você acreditar, confiar em Deus. Eu não sei qual o tamanho do seu sonho, não sei se o seu sonho é do tamanho do sonho de José, de ser um grande líder, se o seu sonho é libertar a sua família de uma opressão financeira, de uma opressão emocional. Eu não sei se o seu sonho é dar uma vida melhor para a sua família, se o seu sonho é aproximar de Deus, ter uma vida com Deus. Qual é o sonho que você tem? O que você está pensando? Não importa se você acreditar que Deus pode fazer, mas você precisa entender que essa vida, esses pensamentos de que você não pode, que você é um fracasso, tudo isso
você joga numa quarentena e deixa eles lá até você se tornar um vencedor. Senhor, eu quero te louvar e agradecer, ó Pai, por este momento. Senhor, o Senhor nos ensinou tantas coisas aqui nessas 5 ministrações, que os nossos pensamentos não são coisas do acaso. A nossa mente não é simplesmente para ficar ocupada, para não ser oficina do diabo, porque a nossa mente, ela é o lugar que o Senhor trabalha o nosso futuro. Nós entendemos aqui, Senhor, que a nossa mente não é um lugar, não é uma parte do nosso corpo que aconteceu por um acaso, mas é o lugar aonde o Senhor colocou o segredo da vitória, o segredo do futuro, o segredo do projeto do Senhor para a nossa vida. Pai, que nós possamos usar melhor os nossos pensamentos, que possamos focar nossos pensamentos em coisas boas, possamos, Senhor, focar nossos pensamentos em coisas agradáveis, e que nós possamos, Senhor, fazer cumprir o que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Filipenses, Senhor, e tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é honesto, que nós possamos pensar nisso, Pai, e que o Senhor possa blindar a nossa mente, que a mente do teu filho agora, Senhor, seja blindada, que nenhuma seta do inimigo, nenhuma mensagem de Satanás possa entrar na mente do teu filho, ó Pai, assim como o Senhor blindou minha mente, meu coração, de tantas setas do inimigo, que o Senhor possa blindar os teus filhos também, Senhor, que Satanás, mesmo usando pessoas, não tenha êxito, Senhor, porque o Senhor criou o teu filho para ser vencedor, para ser vitorioso, Pai, e queremos viver e testemunhar tudo que o Senhor tem para nós. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Você é um vencedor, você é um vitorioso em nome de Jesus. Deus abençoe.